Bom dia, obrigado a todos. Estou muito contente por estar aqui hoje no Rio. Muito obrigado pela CBF, pelo convite para fazer a minha apresentação sobre TMS, a plataforma chamada Transfer Matching System Internacional. Muito obrigado também ao Sr. Bisoni, o diretor da CBF em termos de transferências internacionais. Como o Omar já mostrou hoje, vamos focar sim nos TPOs. Mas o que eu gostaria de fazer para começar é retroceder alguns passos e mostrar a vocês que não conhecem a plataforma TMS. E depois falarmos no sistema de conformidade e como executamos esse procedimento e depois fazer as explicações sobre TPO e TPI e como isso se reflete no sistema. Também vou dar números detalhados a vocês sobre os dados coletados no TMS no sistema brasileiro. Acho que isso vai ser interessante para alguns de vocês. E mostrar também dados na China e quanto dinheiro está sendo gasto na China com jogadores brasileiros. Acho que isso vai ser muito interessante para vocês. Sei que temos um tempo apertado, então vou direto ao ponto. Como eu indiquei, vou falar de 3 coisas, que são as 3 áreas que cobrirei, começando com a plataforma. Para aqueles que não sabem, que em 2007, o Conselho da FIFA tinha uma força-tarefa chamada For the Good of the Game, para o bem do jogo, que criou a recomendação de um sistema de transferência. E depois a TMS foi lançada globalmente e havia um número de associações e clubes afiliados que já estavam utilizando essa plataforma. O que o TMS faz é gerenciar e monitorar as transferências internacionais de jogadores masculinos profissionais. Também iremos explicar um pouco a vocês como nós monitoramos essa movimentação de jogadores de menor porte. A TMS é um sistema obrigatório e regulado. O que isso significa? Significa que agora há 211 associações membros, com mais de 6.500 clubes profissionais que usam esse sistema. E eles devem fazer isso de acordo com os regulamentos da FIFA. O Omar, mais cedo, falou um pouco sobre esse regulamento. E eu também vou falar um pouco sobre eles. Essas são as regras ou leis da FIFA que todos devem seguir para que haja um processo de transparência completa e igualitário para todos. A regulamentação em termos de transferência dos jogadores mostram como os clubes devem utilizar o sistema. Vou mostrar aqui alguns prints e telas para vocês entenderem como funciona. As leis da FIFA, assim como qualquer lei, mudam ou evoluem de tempos em tempos. E como o Omar descreveu para vocês, reparem, vocês sabem agora como o 18 bis mudou, evoluiu e evoluiu até o 18 ter. E uma vez que as leis da FIFA evoluem, elas então passam a ser refletidas no sistema. Naturalmente que o sistema, a plataforma também precisam ser atualizadas. Afinal de contas, nada mais é do que uma plataforma tecnológica. Em 2015, novas emendas já foram implementadas, novas adições, como a proibição do TPO, mas também atualizamos o sistema. Agora temos a parte de solidariedade, treinamento, entre outros. E eu sei que alguns de vocês estão envolvidos com clientes que podem estar reivindicando essas coisas com a FIFA, mas tudo isso deve ser processado no sistema. E como eu falei, são 211 associações membros, distribuídos em mais de 6.500 clubes profissionais. O objetivo da TMS para a FIFA é gerar essa transparência, credibilidade e integridade para o mercado de futebol. Antes do TMS, havia uma preocupação de que não havia muita visibilidade no que estava acontecendo em termos do sistema de transferência de jogadores internacionais. Havia suspeita de lavagem de dinheiro, exploração de menores. Então, as transferências podiam levar semanas. Uma vez que a TMS foi criada, houve, então, um esclarecimento e tudo ficou muito mais nítido com as transações. Você tem integridade e transparência no mercado, proteção de menores de idade, o controle de informação centralizada, um controle sobre essa informação, porque agora leva-se apenas 10 minutos para completar uma transferência, ou seja, é uma coisa muito rápida, uma vez que você tem toda a documentação pronta. E também há um arquivo
online de documentos, ou seja, todos os contratos, os acordos são mantidos dentro do sistema e estão disponíveis a qualquer momento para consulta por qualquer um dos usuários autorizados. Eu já vou falar quem são esses usuários autorizados, mas antes eu quero mostrar a vocês um vídeo sobre como o sistema funciona. E saibam que esse vídeo e muitos outros vídeos sobre a tecnologia que é oferecida pela FIFA TMS estão disponíveis na fifatms.com online. Por favor, assistam o vídeo. ITMS, for International Professional Football Transfers. The International Transfer Matching System, ITMS, developed by FIFA TMS, is an online platform used globally. ITMS é uma plataforma online utilizada globalmente por todos os clubes e membros para lidar com transferência de jogadores masculinos profissionais de acordo com as regulamentações da FIFA. Como funciona a ITMS? Para que um jogador seja transferido globalmente, o novo clube e o clube anterior do jogador devem imputar dados específicos dentro da ITMS. Apenas quando esses dados são cruzados e batem um com o outro, ele é então autorizado para a transferência poder acontecer. A ITC é um documento que permite que a transferência do registro de um jogador de um clube para o outro possa se concluir. Esse documento só pode ser gerado pelo ITMS. Outros benefícios do ITMS. Pode ser acessado online de qualquer lugar, em qualquer momento. E as transferências podem ser concluídas em 10 minutos. Há, então, um processo de padronização e transparência. Isso ajuda no esclarecimento da movimentação de jogadores, melhora a questão de transferência e transferência de dados, transferência de taxas, otimizando tudo. ITMS para transferências de futebol profissional. Então, para aqueles que nunca viram a plataforma ou que sequer ouviram falar na plataforma, é assim que ela funciona. Como eu falei, há princípios chaves aqui. Um acesso aberto, você podendo acessar direto da internet com toda a segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. São 211 associações e é muito importante que o sistema esteja disponível a qualquer hora, afinal de contas estamos falando de fusos horários globais. Falamos que é importante também a transparência, tudo deve ser esclarecido, incluindo o pagamento e detalhes de conta bancária. Saibam que 14 mil transações bancárias são feitas por ano e 70% dessas são feitas, 17%, melhor dizendo, apenas um clube gera a informação e aí as associações, então, entram na participação da ITMS, mas a maior parte do trabalho é feito por um clube. Mas os detalhes informados por ambos os clubes devem ser cruzados e esses detalhes devem bater, senão a transferência não pode acontecer. Quanto dinheiro está sendo trocado e assuntos relacionados. E, obviamente, que a transferência não pode acontecer se esses detalhes não baterem. Naturalmente que há esse elemento de padronização. Todas as transações devem ser feitas da mesma maneira. Isso é a padronização da FIFA e obrigatoriedade. Toda a informação necessária deve ser imputada e deve ser validada, ou seja, seja os dois clubes fazendo isso ou apenas o clube originário, o contrato de empregatício do jogador, a identidade, o acordo de transferência ou de empréstimo e documentos necessários e dados que mostram também a data de encerramento do contrato devem estar presentes. E também, agora, a chamada Proof of No TPO, ou seja, prova de que não há TPO, é um novo documento já estabelecido com a regra de 2015, que diz que o jogador ou o clube não tem terceiros envolvidos e donatários. Importante também a questão de confidencialidade. Apenas os dois clubes e suas associações, e é claro, a FIFA, podem acessar os detalhes das transferências e a documentação relacionada. Naturalmente que isso é importante para o clube,
porque é importante saber que seus dados estão protegidos. E esses dados são protegidos por leis suíças, ou seja, nenhuma informação pode ser divulgada para estados, para questões de imposto de renda. Então, a menos que um tribunal suíço exija que você mostre os dados, eles estão 100% lacrados e protegidos de qualquer outra entidade. E também é importante anti-vazamentos. So one club cannot see another club's transfer agreement or employment contracts. Access criteria. We take very seriously who can access the system. So some of you in the room Alguns de vocês aqui clubs who are clients. Tem clientes com clubes que querem já tiveram acesso ao TMS no passado. Nós não permitimos que ninguém acesse, a menos que você seja um funcionário direto do clube ou da associação membro. Você deve, naturalmente, ser proficiente com computação, entender a linguagem da FIFA. Naturalmente que geramos isso para ser criado em português, chinês, russo e árabe. Recebemos muitos pedidos, mas no momento são utilizadas as 4 línguas oficiais da FIFA. Você tem que receber sim um treinamento ou de um usuário já existente do TMS da associação do clube, assim como a FIFA também provê esse treinamento. Por exemplo, o Sudão do Sul, que se tornou uma nova, e Gibraltar se tornaram novos membros da FIFA, nós treinamos esses novos usuários pessoalmente para que eles então possam treinar os clubes associados. Uma declaração de confidencialidade é obrigatória a ser assinado, e isso liga eles diretamente e mantém a informação no sistema seguro e confidencial, e naturalmente que você não pode divulgar o seu e-mail em hipótese alguma, e deve ser pessoal e privado para você. Ao longo dos anos, nós sancionamos clubes e associações que violaram esses acordos de confidencialidade. Nós ou desligamos o acesso deles ao TCS ou multamos. Ao mesmo se você posta um screenshot da imagem e posta no Twitter do sistema ou coisas similares, você também é multado. Outras coisas que são perguntadas, que sim, nós coletamos informação de intermediários que antigamente eram conhecidos como agentes. Então, de acordo com as regulamentações, os intermediários, o nome do intermediário, do clube e sua comissão devem ser registrados no sistema. Lembre-se que apenas o clube brasileiro que vai inserir essa informação, fornecer essa informação, vai saber disso, a CBF e nós mesmos, apenas eles. Então, ele insere essa informação, aí um intermediário, apenas o nome do intermediário que representa o jogador. Ou seja, não coletamos informação da comissão paga ao intermediário, e isso está de acordo com a informação da FIFA, com as exigências da FIFA. E isso, se mudar com o tempo, vocês serão informados. Seja um contrato, o nome do jogador deve estar no contrato. Novamente, isso tudo dentro da regulamentação da FIFA. Esse é o sistema em questão a transferência de jogadores. Lembrem-se que eu falei da questão dos menores de idade. Os formulários dos menores de idade também estão presentes no sistema. A FIFA tem uma regra que está estabelecida no artigo 19 da proteção de menores de idade. A FIFA está comprometida com a garantia de que jogadores não são transferidos se eles tiverem menos que 18 anos. A proibição é completa, dizendo que a FIFA não permita essa transferência ou o registro desse menor de idade num país onde ele ou ela não é nativo. Sim, há variações disso, há exceções para a regra, elas estão ali no final da tela, eu não vou entrar em detalhes, mas elas são bem claras e divulgadas. E como isso funciona dentro do TMS? Então, a associação membro que quer registrar um menor que não é nativo de um país, ou seja, um jogador que vem ao Brasil que não é brasileiro, é obrigação da CBF
inserir o formulário desse menor na TMS. Então, antes que um jogador não brasileiro seja registrado, aquele menininho ou menininha menor de idade, menor de 18, tem que preencher esse formulário pelo TMS e submetê-la à FIFA. E todos os registros precisam passar por aprovação por um comitê. Isso significa que a CBF, que é o Departamento Central aqui no Brasil, coleta todos os documentos necessários que quer registrar o menor de idade, e então coloca isso dentro do sistema. As decisões são tomadas e informada a CBF se o formulário é permitido, se as exceções podem ser aplicadas a esse menor de idade. Ou seja, a comunicação acontece por meio de tecnologia e todos os documentos são imputados no sistema para então ser ou não aprovado. Então, aqui, a CBF, que é a nova associação, fornece a razão dos pedidos, pede, então, os documentos necessários e, dependendo da exceção utilizada como argumento, certos documentos vão ser exigidos. Então, a associação anterior, que já pode ter registrado a menor de idade, digamos que foi registrado na Associação de Futebol Portuguesa, também fornece esses documentos. E vemos aqui que as aplicações não podem ser utilizadas por razões humanitárias. A aplicação é então automaticamente enviada à FIFA, um juiz é designado para o caso e ele ou ela toma a decisão se aquele formulário e aquela inscrição será ou não aceita. E então isso é comunicado a terceiros, ou melhor, aos clubes ou associações. E eu já vi aqui algumas inscrições feitas pela CBF e foi interessante observar que havia 858 inscrições de brasileiros que estão buscando ser registrados em outras associações fora do Brasil. 71 inscrições de menores que já foram registrados na CBF, mas que agora estão indo para outro país. E em 62% dos casos, essas inscrições foram aceitas. Então, a FIFA tem sim um controle bem restrito quanto a isso e fica ciente e quer saber exatamente o que está acontecendo quando um menor quer fazer parte de uma associação fora do país. Outra coisa que é nova no sistema é a questão de reivindicações. Como eu falei, a TMS é uma plataforma tecnológica, então ela está sempre recebendo updates, ela está sempre sendo atualizada e melhorada. Em setembro de 2015, na circular da FIFA de número 1500, falava-se da nova lei, que é o anexo 6, que falava do procedimento no qual a compensação do treinamento e a cláusula da solidariedade eram levadas em consideração. Todas essas reivindicações eram feitas para a FIFA novamente, ou seja, a FIFA é quem toma a decisão, mas isso eram estruturados em cima de fatos. E houve uma decisão para que isso se tornasse mais rápido e facilmente por meio do TMS. Então, fizemos isso por meio do TMS. Então, um clube ou associação faz uma reivindicação, o usuário pode clicar nessa aba aqui que diz reivindicações, claims em inglês, para ser mais específico, e sobe o arquivo para então a reivindicação ser levada em consideração e analisada. O anexo foi validado para saber se era então possível ou não para enviar uma reivindicação. Lembre-se, nem todas as reivindicações devem ser subidas no TMS. É importante que vocês ajam sobre o clube brasileiro e ter essa... Não façam reivindicações, primeiro conversem entre clubes, dialoguem. E se vocês não conseguirem chegar a um consenso, aí sim, naturalmente, que vocês façam a reivindicação dessa forma que eu mostrei a vocês. Também vou falar aqui rapidinho de alguns números em termos de reivindicações. Lembrem-se, isso começou em 2015, porque só começou a funcionar em outubro de 2015. Quando os clubes brasileiros reivindicam dinheiro de outro clube, foram 145 reivindicações,
137 dessas reivindicações eram por contribuições de solidariedade e 8 por compensações de treinamento. Ou seja, a maioria das reivindicações dos clubes brasileiros era por causa da contribuição de solidariedade. Quando o clube brasileiro é o réu, ou seja, há um clube internacional reivindicando, foram 38 reivindicações, apenas 5% de todas as reivindicações onde os réus são brasileiros. E, novamente, por causa de contribuições de solidariedade. Agora eu vou mostrar alguns números a vocês. Como eu falei antes, a tecnologia do TMS nos permite coletar dados. Isso é muito interessante para muitos de vocês. E todos os anos nós publicamos relatórios. Um deles é o Global Transfer Market Report, que fala da transferência de mercado global, fala de todas as transferências que aconteceram pelo planeta, e os números são apresentados de forma agregada e são disponíveis gratuitos em fifatms.com. Nós também, ao final de cada transferência, nós publicamos dados divididos em tópicos específicos. Mas desde 2013, podemos ir até 2010, mas eu achei que era interessante olhar para um panorama mais recente. Reparem no número de transferências para o número de brasileiros, de jogadores entrando, em amarelo, e os saindo, em azul. Reparem que de 2013 até 2015, foi muito parelho a quantidade de pessoas entrando e saindo do Brasil. O que é interessante reparar é que isso mostra que a grande massa do clube de vocês estão, sim, liberando jogadores, mas também recebendo jogadores. Mas como não é nenhuma surpresa, Portugal é um veio direto de transferência muito grande, mas reparem como o Japão também está alto na lista. Depois vamos falar em questões monetárias. O dinheiro que os seus clubes recebem e quanto dinheiro vocês estão gastando. Em azul é o que vocês recebem, ou seja, vocês estão recebendo dinheiro por causa de jogadores brasileiros, nada surpreendente aqui. Mas reparem que o que vocês recebem é quase o triplo do que vocês gastam, apesar de que vocês estão sim gastando dinheiro com frequência nos brasileiros. Na comparação entre o Brasil e a China, também nenhuma surpresa aqui, que a China está gastando uma fortuna. E reparem que interessante que havia uma restrição na AFC, que é a Confederação Asiática de Futebol, da qual a China é membro, e eles só podem interagir por meio desse comitê. Repare como eles estão gastando milhões de dólares. Isso aí é só apenas para 4 ou 5 jogadores, acreditem se quiser. Reparem em 2013, aqui na direita, o número de jogadores que dos 27,8 milhões de dólares gastos pela China, 22 milhões de dólares disso aí, ou seja, quase tudo, foi em cima de jogadores brasileiros. Apenas 20 transferências. Em 2014, dos 101 milhões, 35 milhões foram gastos em jogadores brasileiros, 25 transferências. Em 2015, dos 168 milhões de dólares gastos pela China, 82 milhões foram para brasileiros, ou seja, 50% do investimento, e foram 28 transferências, ou seja, de novo, não foram tantos jogadores assim. Em 2016, 200 milhões de dólares dos 450 milhões gastos foram pagos a clubes brasileiros por jogadores brasileiros em 25 transferências, ou seja, é um número pequeno de transferências, mas uma quantidade imensa de dinheiro. Em 2017, até agora, já são 108 milhões dos 251, praticamente metade do dinheiro gasto, e apenas 11 transferências até aqui. Ou seja, um volume de dinheiro muito grande entrando no país a partir da China. Alguns números rápidos no intermediários. Isso aqui é o que é declarado no sistema e a quantidade de dinheiro em termos de comissão.
Reparem que quando os clubes brasileiros liberam jogadores, estão declarando o dinheiro de intermediários, mas sem comissão. Mas quando estão engajando os jogadores, reparem que a comissão é sim paga. Quando um clube brasileiro está investindo no jogador, geralmente é um jogador brasileiro. Ou seja, você está pagando dinheiro, pagando a intermediários para trazer jogadores brasileiros de volta para o país. Reparem aqui como é uma cifra bem baixa de intermediários utilizados em clubes brasileiros, quando os brasileiros estão voltando para o país. E talvez o número maior de todos é quando um brasileiro sai do país e utilizando comissão para intermediários. Então, naturalmente que esses números que mostrei aqui foram feitos sob medida para vocês nessa apresentação, para o mercado de vocês e que possam compreender da melhor maneira possível. Novamente, o sistema é obrigatório e eu quero destacar outras coisas que temos aqui, duas delas de grande interesse de vocês e uma que vocês podem utilizar. Eu vou falar da TMS, que é o TMS doméstico. O que é isso? É uma versão nacional do TMS internacional. Isso permite que os membros associados da FIFA gerenciem e monitorem o movimento doméstico interno dos seus jogadores. Então, não só o registro, mas os membros associados, o Equador é o mais novo que adotou esse sistema, eles podem ver como é que os jogadores estão sendo transferidos dentro do próprio país. Isso é muito útil para as associações, porque podem obter dados e entender tudo o que acontece dentro de suas próprias jurisdições. E ele é integrado com o ITMS, ou seja, é a mesma tecnologia, uma plataforma praticamente a mesma. E outra coisa que queremos falar é a ferramenta de regulamento de intermediários. Também está de acordo. Isso é para lidar com os intermediários, também integrado com o ITMS, e coleta informações dos intermediários imputados pelos clubes e associados. Ele gera um relatório ao final do ano fiscal, ou melhor dizendo, ao final do calendário esportivo, do ano do calendário esportivo, e muitos já o adotaram, essa ferramenta. E assim, você sabe quais os intermediários que estão registrados na jurisdição e se estão agindo em prol dos clubes ou em prol dos jogadores. Talvez a próxima informação seja interessante para alguns de vocês aqui. Acho que o Omar usou o termo que era o TMS Lite, era a versão Lite do TMS. É uma plataforma mais recente nossa, foi lançada em agosto de 2016 e não se limita apenas aos usuários do TMS. Ela foi desenhada para a Associação FIFA, mas ela vai além desses usuários, ou seja, não há aquela confidencialidade tão estrita exigida, mas está disponível para presidentes, olheiros, treinadores, presidentes de clubes, ou seja, eles podem entender tudo o que está havendo no mercado internacional. Temos agora, atualmente 3 mil membros que são ativos no GPX. E como é que isso funciona? É tipo um LinkedIn, um Facebook combinado. Ele faz duas coisas. Ele conecta e comunica, tipo um WhatsApp ali. Então, os membros podem navegar por esse diretório e também falar com as pessoas, membros. E mais interessante é que recebe um feed de informações, ou seja, toda vez que uma transferência acontece, automaticamente ele é atualizado e você entende quais jogadores estão sendo movimentados. Não dá muitos detalhes, mas você sabe qual é o nome do jogador e de qual clube ele está saindo para qual clube ele está indo. E tem a indicação se houve uma taxa de transferência paga. Obviamente não tem a cifra, mas tem a informação, é óbvio. Temos que obedecer a todas as regras e as leis da FIFA, mas a informação pode levar os clubes a conversarem um com o outro, falando, olha, eu estou vendo que o meu jogador que estava registrado comigo agora foi para outro clube, então deve ter dinheiro envolvido nisso, então vou entrar em contato com o clube que estabeleceu essa transação e vou ver se eu tenho direito a alguma restituição ou algum dinheiro nisso.
Então, isso está proativamente mandando uma mensagem a você se você está registrado na plataforma. Você recebe uma notificação sabendo da movimentação de um jogador. As pessoas podem então navegar e filtrar e entender tudo o que aconteceu desde 2010. Ou seja, informação válida. Os usuários do TMS primeiro entram e se tornam membros do TMS e eles podem convidar outros. Esse é o sistema. Agora vamos falar de conformidade ou compliance. Quero falar de integridade e compliance. Fazemos 3 coisas. Educamos, ou seja, treinamos associações e clubes, por meio de conferências, por meio de informativos mensais, e por meio de convites assim, como palestras como essa que eu estou dando agora. Então, a educação é muito importante para nós. A TMS tem um centro de ajuda disponível online e também tem um grupo de treinamento e suporte e auxílio que funciona em dias úteis, mas também temos acordos em níveis de serviço, ou seja, se recebermos perguntas, temos que responder num espaço de tempo alocado. Também investigamos, e vocês ouviram o Omar falar de vários casos, né, que foram julgados pelo Comitê Disciplinar da FIFA. Esses casos começam no TMS, isso é parte do que nós fazemos. Temos uma variedade de fontes e o começo da nossa investigação é informações no sistema, mas também por meio da mídia e várias outras fontes a gente termina por saber o que está acontecendo no mercado, a internet, inclusive, é maravilhoso para que nós possamos então ver essas atividades. Então a gente abre casos com base na nossa investigação. Nós temos 2 processos tradicionais. Um é o procedimento administrativo de sanção, um outro é aquele caso que é aberto. A gente pode também aplicar sanções até 14 mil francos de multa, porque senão o caso precisa ser transferido para o Comitê Disciplinar da FIFA, que o Omar detalhou bastante os poderes e sanções que eles podem impor. Mas o que é importante também é aquele processo devido, pois nós, como advogados, sabemos que o direito e oportunidade de ser escutado é algo que a gente leva muito a sério e a gente sempre dá ao clube, associação, enfim, as partes envolvidas, a possibilidade de expressar a sua postura com base num caso. Então, nós temos aqui os processos de conformidade principais. Então, nós temos aqui o procedimento de sanções administrativas, que são mais ou menos aquela evidência com base única. Nós temos, então, uma violação técnica, ou seja, alguém, de fato, teve um problema para fazer isso dentro do sistema. Eles têm uma sensibilidade de tempo, a outra parte, outro clube, né, que está tentando se engajar com o jogador, e as sanções podem ser impostas por nós mesmos, né, o pessoal da integridade e conformidade. Agora, nós temos também aquele caso mais tradicional, e aqueles casos que o Omar descreveu anteriormente são o que nós chamamos esses casos tradicionais da FIFA. E aqui é uma evidência com base muito mais complexa. Estamos falando de uma violação muito mais sistêmica, né, o 18 bis, o 18 ter, aquela administração da transferência de um jogador. Então a gente faz uma pequena investigação e a gente também apresenta um relatório. Nós temos também poderes para investigar por meio do Comitê Disciplinar da FIFA, e nós podemos então enviar uma carta à pessoa para então intimá-lo a participar da nossa investigação e nos ajudar, e a gente tem essa resolução no nível do Comitê Disciplinar da FIFA, e claro, há a oportunidade para o pessoal entrar com recurso, e como vocês viram, como o Omar também descreveu, nós temos multas mais altas e também sanções esportivas, isso tudo com base no Código Disciplinar da FIFA. Agora, o procedimento de sanção administrativa começou em abril de 2011, e isso é quando o Comitê Disciplinar da FIFA delegou a sua autoridade para a FIFA, TMS, integridade, compliance, para sancionar associações e clubes até 14 mil francos suíços. Por quê? Até isso, porque após esse momento você tem um período automático para poder entrar com recurso. A gente nunca começa com 14 mil francos suíços, normalmente a gente começa com 5 mil, claro, né, depende na violação, mas a gente sim se adere ao princípio de proporção, que é, obviamente, importantíssimo. Um clube de Premier League vai ter uma sanção diferente de um clube do Sudão,
da Uganda, devido à categoria do clube e à categoria da associação também. Nós começamos então com 10 categorias, lembrando que isso aqui são aquelas ofensas de transferência. Então, por exemplo, em março de 2015, como nós estamos cientes do fato que as coisas mudam, os hábitos dos clubes mudam, desenvolvem, e nós, como regulador, também precisamos, né, desenvolver, evoluir e continuar a andar, né, para frente. Então, nós temos aqui as categorias diferentes. Então, nós temos aquela violação de confidencialidade, autorização não dada. Nós temos algumas violações aqui. Tem um efeito um pouco mais determinante dentro do sistema, por exemplo, como não ter enviado uma instrução de contabilidade. Isso é algo que bloqueia, né, o procedimento. A gente sabe se isso estiver ocorrendo, a gente envia uma carta com um cronograma bem curto, e os clubes já foram sancionados muito por essa violação, ou seja, eles não tomaram nenhuma medida rápida, e isso faz com que o jogador não consiga efetuar de fato a sua transferência daquele clube para outro. Isso aqui são aqueles casos tradicionais. Então, nós temos aquele sistema de precedente, né? Ou seja, isso é algo que a gente analisa. É importante reconhecer que cada caso é um caso com base nos seus fatos, como o Homer falou também sobre vários casos com relação à violação do 18 bis e o 18 ter. Todos esses casos foram específicos. Por quê? Porque os acordos eram diferentes em cada caso. Então, o órgão de decisão, ele analisa os fatos desses casos e então faz uma determinação de como ele vai impor uma sanção apropriada. E aqui nós temos essas categorias dentro desses casos. Um que é muito conhecido de vários de vocês são menores que são transferidos sem a aprovação do Comitê de Status. E nós temos, por exemplo, um caso no momento na Espanha, o Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid e também, né, a Federação de Futebol Espanhola. Nós tivemos também a improbidade no uso de propósitos ilegítimos. Isso aqui foi partemente divulgado. Nós temos alguns outros casos com relação ao pagamento da transferência para o terceiro, como também entrar em contrato que permite a influência de terceiros, e o Omar também revisou esses casos de forma bem abrangente para vocês também. Então, nós temos aqui a questão de usar o TMS como um propósito legítimo, ou seja, você utiliza o TMS como negociação. Eu não vou começar a processar a minha transferência até você ter me pago, né, essa taxa de transferência, de acordo com a regulamentação da FIFA. Isso não é permitido. E você verá que há 2 casos que foram determinados no nível do TMS e também foram determinados pelo Comitê Disciplinar da FIFA. Esse aqui foi o caso do Genoa, né? Clube Genoa e também o Independiente. E eu estou falando aqui de casos que todos estão sujeitos, por exemplo, aos releases de mídia da FIFA. Então, a parte de assessoria de imprensa da FIFA realmente é muito boa em divulgar as informações, as decisões tomadas por esses comitês disciplinares da FIFA. Então, se vocês quiserem entrar online, eu acho que o .com também tem algumas dessas informações também. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre esses casos, por favor, vejam que são casos que estão disponíveis publicamente, pois são casos divulgados publicamente. Agora, uns outros casos que vocês provavelmente vão conhecer, estamos falando aqui de violações de transferências, como também a evasão de impostos. Isso foi na Argentina, no Uruguai. Nós temos algumas outras categorias também. Jogadores que estão se transferindo sem o ITC ou fora dos períodos de registro. Tivemos um caso na Zâmbia, onde a Federação da Zâmbia e clubes lá estavam transferindo jogadores que estavam sujeitos a uma sanção desportiva devido à combinação de resultados. E ali a associação e os clubes receberam uma punição monetária por causa da falta de uso desse sistema de transferência, porque, como eu falei anteriormente, isso é um sistema obrigatório, tá? Você tem que utilizá-lo para a transferência. Então, esses são os casos mais tradicionais. E quando você recebe uma carta dessa de conformidade, o que você deveria fazer? Bom, primeiramente, leia, né, a carta, pois a nossa carta sempre contém uma solicitação e um prazo. A gente tenta ser bem claro. A gente envia a carta nos 4 idiomas da FIFA, dependendo de onde você estiver no mundo. Essas cartas chegam no usuário do TMS. Então, se você estiver agindo em nome de um clube e aquele usuário do TMS do clube não estiver mais lá, é muito importante você certificar que alguém no clube está verificando se há alguém monitorando aquele e-mail, tá? E se vocês estão ou não recebendo uma carta dessa de conformidade, pois muitas vezes o que acontece é que o clube não recebe as informações, ou eles dizem que nunca receberam, e aí termina que o usuário de TMS foi embora,
embora, né, mudou de emprego ou o endereço de e-mail mudou, mas isso não é nossa responsabilidade, é responsabilidade das associações e dos clubes de manterem esses e-mails atualizados. Então, se você receber essa carta, é muito importante, leia a carta e, por favor, responda dentro do prazo, mesmo que a resposta seja, por favor, você pode estender esse prazo. Isso é uma solicitação, a gente sempre estende esse prazo, mas a gente precisa de algum tipo de comunicação. Então, quando você está agindo em nome dos clubes, por favor, deixem eles cientes que é importantíssimo que eles respondam essas cartas que são enviadas. Então, como eu falei, né, a gente tem um helpdesk online disponível, inclusive para as pessoas que querem, mesmo que a gente receba um e-mail do Brasil em um período de tempo, a gente vai responder dentro de 24 horas, tá? Então, voltando aqui para a última parte, que é o TPI e o TPO, ou TPO e TPI, enfim, eu não vou passar em muitos detalhes aqui, porque o Omar já abordou muito, mas o que eu vou falar aqui é como que isso funciona no sistema e como que esse sistema mudou. Então, a gente sabe, né, do 18 bis, e o Omar falou da emenda que entrou em vigor em janeiro de 2015. Essa parte aqui em vermelho é a única parte da regulamentação, né, dessa regra que mudou, ou seja, aquela emenda. Então, nós temos aquela propriedade por terceiros, o 18 ter, mais uma vez. Então, nós temos uma definição do que seria um terceiro dentro dos regulamentos da FIFA. Alguns exemplos são uma empresa, uma pessoa, um intermediário, um jogador ou qualquer clube com quem o jogador nunca tenha sido registrado e, portanto, nunca fez essa transferência de lá. Então, terceiro é bem abrangente, tá? Essa definição é muito importante lembrar disso. Então, essa ideia que o Homer mencionou, que a gente está tentando se assegurar que o poder da transferência do jogador está entre as duas partes do contrato, que é o jogador e o clube, é importante, pois a gente quer que o dinheiro fique no clube e não seja repassado para nenhum terceiro. Então, nós temos esse 18 ter e quem que pode ser um terceiro é algo que, claro, né, você pode levar em consideração. Então, nós temos aqui a biblioteca do TPO, o Omar também mencionou isso. Então, no artigo 18 ter, parágrafo 5, há esse dispositivo que, ao final de abril de 2015, todos os acordos existentes que podem ser considerados um acordo de TPO precisavam ser cadastrados no TMS. Então, todos os clubes que assinaram um acordo têm que carregar esses acordos em sua forma plena, incluindo os anexos, emendas, especificando os detalhes do terceiro envolvido, como também o nome completo dos jogadores e também a duração desse acordo. Vocês viram aqui, houve 6.420 acordos no total e, claro, num período curto de tempo. Isso foi durante esse período de transição que o Omar se referiu, que a gente estava incentivando as pessoas a carregarem os acordos. Eles também precisavam declarar o nome do jogador, que é importante. Vocês viram que os clubes brasileiros realmente foram fantásticos nisso, pois eles corresponderam a 35,8% de todos os acordos na biblioteca foram carregados pelos clubes brasileiros. E eu peço até desculpa, vocês não conseguem ver os outros clubes ali na parte inferior aqui, mas o que é interessante, pelo menos em termos da biblioteca, é a Holanda depois do Brasil. Então, temos Brasil, Holanda, Alemanha e Portugal com 293. Então, como que isso se reflete no sistema? Isso é o que acontece. Então, a gente tem a proibição daquela propriedade de terceiros, o 18 ter, e depois a gente entra no anexo 3. Eu deveria ter mencionado que o anexo 3 é onde, na regulamentação da FIFA, o que os clubes e associações precisam fazer. O sistema é, então, construído com base no anexo 3. E quando a gente faz uma mudança nas regras da FIFA, a gente também tem que refletir isso no sistema, né, de transferência da FIFA. Então, isso aqui são as declarações que os clubes que estão envolvidos nas transferências, né, que eles precisam clicar ali nas opções do TMS. Então, nós temos aqui a declaração da influência de terceiros relacionados ao 18 bis. Nós temos também uma declaração obrigatória, da propriedade de terceiros sobre os direitos econômicos dos jogadores. Tá? E aqui eles têm uma opção, sim ou não. Então, se você clicar aqui no sim ou não, nessa declaração, essa informação é simplesmente coletada, não há nada que você precisa carregar. Agora, quando você clica sim, né, que há uma propriedade de terceiro, o que você precisa fazer? Você precisa, então, carregar o acordo de TPO, tá? Nessa instrução de transferência, mesmo que já esteja carregado lá naquela biblioteca de TPO. E se você clicar que não há essa propriedade por terceiro, aí sim o clube precisa, então, carregar uma declaração assinada pelo jogador e
o seu clube anterior, atestando que não há uma propriedade por terceiros dos direitos econômicos dos jogadores. Ou seja, se você é aquele clube que está, obviamente, comprando, você tem que se certificar que o jogador que você está comprando não tem essa propriedade terceiro, e o clube também de quem você está comprando, você também precisa verificar que não há nenhum terceiros vinculados àquele clube que tem também algum direito sobre o jogador. Então, isso aqui também é aquele caso que o homem mencionou, aquela decisão do Serene, e isso aqui é aquele release de imprensa, tá, da FIFA. Então a gente tem ali aquele caso do 18 bis, eu diria que isso aqui é até o melhor que a FIFA já teve. Então isso aqui é o que a gente chama de comprovação de nenhum TPO, esse é o documento, tá? A gente fornece templates para ajudar os clubes com termos, os documentos que eles precisam carregar e inserir no sistema. Então há templates que os clubes podem utilizar, mas você não precisa utilizar o template, tá? Você pode colocar ali no seu acordo de trabalho, enfim, no seu acordo de transferência também, mas seria interessante você fazer a pergunta que se há, de fato, né, esse terceiro que possui algum tipo de direito aqui. Então, você precisa, então, perguntar ao jogador, pedir para que ele assine, você precisa, então, solicitar que o clube anterior, né, o ex-clube, que ele insira os detalhes relevantes e também assine, e aí o clube de quem você está comprando um jogador, ou seja, o que está vendendo, você também pode pedir aquela ex-associação ali também para inserir os detalhes e assinar também. Então, aqui nós temos alguns números sobre o que os clubes brasileiros declararam no sistema desde que ele entrou online, vamos dizer assim, e se tornou algo que tem que ser feito. E aqui estamos falando de transferências sendo feitas, né, para fora do Brasil e entrando no Brasil. E isso, na verdade, nos mostra que os clubes estão sendo bem abertos, o que é bom, com o fato que eles ainda estão meio que pensando sobre essa influência de terceiros, dizendo que sim, ele de fato existe e há um número pequeno de transferências que continuam ocorrendo. Temos, né, essa influência que é um pouquinho diferente desses direitos, propriedade, mas quando a gente analisa transferência e TPO, a gente vê que mesmo quando os jogadores estão entrando de volta no Brasil, a gente consegue ver que em 1,6% também há, né, essa propriedade por terceiros, tá? Quando o jogador vai embora do Brasil, quando ele volta para o Brasil, a gente consegue ver que há, né, essa porcentagem aqui que seria dos direitos que um terceiro detém sobre os jogadores. Então, meu tempo agora acabou. Gostaria de agradecer vocês pela sua atenção. Acho que nós vamos ter um break rápido aqui, né, um intervalozinho, mas eu sei que depois que o Dr. Marcos Mota fizer